as 7 taças de boca larga, cheias até a beirada. Taças essas que contêm o vinho do furor da ira de Deus, que isso foi anunciado lá no 14:10. Também esse alguém recebe a marca da besta e adora a sua imagem. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira. Então, esses 7 cálices, essas 7 bacias, essas 7 taças, essas 7 cumbucas, né, contendo as 7 últimas pragas ou 7 últimos flagelos, porque todas essas palavras que estão sendo faladas têm o sentido no grego. O grego ele é um pouquinho mais seco que o português, então se você falar cumbuca, ou taça, ou tigela de boca larga, cheia das pragas ou dos flagelos, dá na mesma. Porque essas 7 taças, elas contêm, 14:10, o vinho da cólera de Deus preparado sem mistura do cálice da sua ira. Essa semana lá em casa, conversando com a Lulu, a Raquel e o Rafael, nós estávamos lendo uma passagem lá. Nós estávamos falando sobre os 3 jardins, né? 3 jardins. Existem inúmeros jardins na Bíblia, mas 3 jardins são muito especiais. Existe o jardim do Éden mineral, que é onde deu-se início o pecado universal. É o Éden que nós estudamos em satanologia, que Lúcifer guardava. Ele era o querubim da guarda ungido, e era a responsabilidade dele tomar conta desse jardim mineral, ônix, esmeralda, safira, aquela coisa toda que a gente estudou em Ezequiel 28. E lá teve início o pecado universal. Em um outro jardim de delícias também, o jardim mais ecológico, né, o jardim vegetal, o jardim do Adão, foi entregue ao homem para que ele o guardasse também. Assim como Lúcifer deveria, o Elel, né, deveria ter guardado, Elel, Lúcifer, o refletor de luz, a estrela da manhã, imitação, deveria ter guardado, mas lá deu-se início ao pecado humano, com a desobediência do primeiro casal. Então, nos jardins, coisas importantes acontecem. É lá que a gente começa a aprender, né, a conviver em sociedade, a obedecer a professora, no jardim da infância. Mas então existe o jardim mineral, onde teve o início do pecado universal. Existe o jardim ecológico, esse aqui de Gênesis 3, 2 e 3, onde teve início o pecado humano. E existe o jardim do Getsemane, que eu tive olhando o significado, significa prensa de azeite. É onde espreme para ver se está no espírito mesmo. É onde Jesus foi prensado, onde ele agonizou, gotas de sangue caíram no chão, vindo da fronte dele, e ele passou por extrema agonia, porque ele estava contemplando o cálice de Deus, como canta o Chico Buarque de Holanda, né? Afasta de mim esse cálice. Ele fez essa oração. Pai, se for possível, se tiver um jeito de pular essa parte aí, de pagar o pecado de toda a humanidade, inclusive do casal Augusto, eu gostaria de pular essa parte, do casamento também. Eu gostaria de pular essa parte. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E ele orou de novo, se for possível, Pai, passar de mim esse cálice, porque a coisa aí é... Igualmente, é o cálice, ele bebeu o cálice com o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, de retribuição aos pecados de toda a humanidade, desde o primeiro ser humano que nasceu, Adão, até o último, que vai nascer lá no final do milênio. Uma terceira vez ele fez essa oração e a ficha dele caiu. Deus, papai, quer mesmo que eu beba esse cálice. E ainda bem que ele bebeu. E esse cálice, ele continha a justa retribuição, por causa do caráter de Deus, justo, santo, aos pecados do homem. O cálice que está sendo derramado agora, os cálices, os flagelos, as taças, são 7 porque é um juízo completo, né, é um juízo inteiro. 7 é o número da inteireza, é o número do teléio, é o número do que não falta nada. É um cálice não de retribuição de pecados, mas é um cálice de retribuição da rebelião do homem contra a oferta de Deus. Nós vamos ver essa questão aqui no grego.
Ao longo dos séculos, desde Caim, o homem tem rejeitado o caminho de Deus, a oferta de Deus, a proposta de Deus. A semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, vai desfazer as suas obras e vai te trazer de novo a comunhão comigo. Porque a serpente te afastou. O filho da mulher vai aproximar novamente. É eficiente para todos, é suficiente para todos, mas eficiente para quem crê. Então, ainda que o sacrifício de Jesus Cristo tenha sido para tirar o pecado de todo o mundo, de qualquer homem nascido em qualquer época, em qualquer lugar, ele não é eficiente para todos, porque simplesmente é necessário apropriar. Eu posso depositar $1 milhão ou de euros na conta do Carlos Augusto, mas se ele não tirar lá, se ele não sacar, fica uma coisa potencialmente útil, mas na prática é inútil, porque ele não vai lá e saca, ele não faz uso, ele não lança a mão disso. Então, em Apocalipse 15, 1b, fala que a cólera de Deus se consuma com o derramar desse juízo completo, as 7 taças. E se a ira de Deus se consuma com o derramar das 7 cumbucas da boca larga, cheias até a tampa, quanto mais na 7ª, que é o nosso assunto de hoje. Nós já vimos que uma primeira taça foi derramada sobre a terra, sobre os homens. Nós vimos que uma segunda foi derramada sobre o mar, que se tornou como sangue, sobre o cisma, uma terceira, uma quarta sobre o sol, os homens se queimaram, uma quinta sobre o trono da besta e vieram as trevas, e uma sexta. O Clésio está online perguntando se já pode fazer pergunta. Pode fazer pergunta. Pode nos chatear à vontade. É através do chat. Pode nos chatear. Então, esse julgamento, vou até ler o texto, vou já não ficar falando, nós já lemos algumas vezes, mas vamos ler. Está em Apocalipse 16. Hoje, Clésio, nós estamos estudando a 7ª taça. O 7º flagelo, que consuma o que já estava se consumando. Se com as 7 taças, o derramar das 7 cumbucas da boca larga, se consuma a cólera de Deus, ela alcança o seu propósito, ela fica satisfeita, ela fica plena. Imagina agora com a 7ª, que é a última da série. Então, em Apocalipse 16 e 17 em diante, diz o seguinte: então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar. O campo de ação de Satanás. Pelo ar. Saiu mega voz do santuário. Observe que vão ter 7 megas aí. De 11 vezes que a palavra mega aparece nesse mega capítulo 16, indicando que esse é um capítulo muito formidável, um capítulo, sui generis, é um capítulo de importância, porque a palavra mega aparece 11 vezes. Das 11 vezes, 7 vezes aparece na 7ª taça. Não, tá tudo marcadinho de dourado aqui, ó. Sim. Depois no rap eu te passo. Então, saiu mega voz do santuário do lado do trono dizendo: feito está. Está completo. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu grande mega terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e mega. E a mega cidade se dividiu em 3 partes. E caíram as cidades das nações. Montes Claros vai ao chão, Nova York vai ao chão, e Bitipoca vai ao chão. Tudo vai ao... Piúma vai ao chão. Porto Alegre vai ao chão. Existe. E caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da mega Babilônia,
para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens mega saraivada, com pedras que pesavam cerca de 34 quilos e 242 gramas. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo mega. Então, os irmãos se lembram que lá na sexta taça, o rio Eufrates seca. O rio Eufrates seca, a fronteira natural entre o Oriente e o Ocidente, o limite natural, o limite mais oriental do antigo Império Romano, normalmente por ser um curso hídrico muito caudaloso, né? Um rio de extensão de 1.800 quilômetros que vem descendo lá dos planaltos iranianos e vem escorregando ali para as planícies da Mesopotâmia, né? no Iraque, você deve conhecer, até desaguar no Golfo Pérsico. Por ser um rio muito caudaloso, que nessa época vai ter virado sangue, ele é um obstáculo intransponível, um obstáculo natural, que serve bem de fronteira. Então, a maioria dos impérios que existiram ali naquela região, era por ali que eles paravam. Aquilo ali é o limite natural entre o Ocidente e o Oriente. Vai ser o limite da terra de Israel, da Eretz Israel, no milênio, do rio Egito até lá o rio Eufrates, era o limite do Império Romano. Então é a fronteira natural do Oriente e do Ocidente. Então, de acordo com aquilo que nós já vimos de passando na sexta taça, nós vamos ver um pouco mais detalhadamente quando estivermos estudando Daniel 11, lá na rua Arceburgo 242, aos domingos às 9 horas. Nós estamos atualmente em Daniel 9, mas dentro em breve estaremos em Daniel 11. Nós vamos ver que vai existir uma polemos, uma guerra composta de várias marchês, de várias guerras, de várias batalhas, que vai se estender ao longo dos 3 anos e meio da segunda metade da tribulação. E essa guerra, essa batalha final, que também é relatada em Apocalipse 19, e em várias passagens que nós vimos quando nós estudamos a sexta taça, é aquela batalha final dessa grande campanha de batalhas, essa campanha polêmica que vai se arrastando ao longo da segunda metade da tribulação, que por convocação divina, indiretamente por convocação satânica, Alá Acabe, nós lemos o texto, lembra? Que Deus permitiu que um demônio fosse lá e induzisse o rei Acabe a partir para uma guerra na qual ele fracassaria. Deus também permite que a trindade satânica, a contrafação satânica da trindade, né, da boca do dragão, do falso profeta e do anticristo, saem 3 demônios semelhantes a rãs, coisas imundas, que de alguma maneira misterema os reis da terra, né, praticam o ilusionismo, a peripécia visual lá, que os convence a descer para os 2.600 quilômetros de extensão do norte ao sul de Israel. Vários exércitos oriundos das mais diversas partes do planeta, do sul, do norte, da Europa, do Oriente, e para isso o rio Eufrates seca por permissão divina, por intervenção divina. A taça é derramada exatamente para secar o rio, para facilitar a transposição da gigantesquérrima tropa de exércitos orientais, milhões e milhões de soldados, marchando contra os exércitos confederados da Europa, e eles achando que estão realizando seus próprios desígnios, objetivando seus interesses econômicos, políticos. E o Carlos Augusto conhece o rio. Você conhece o rio Eufrates? Você já tomou banho lá? Já lavou o pezinho? O peixe lá é bom? É gigantão, com limãozinho, lá tem limão.
Limão siciliano ou limão Tahiti? Então, os exércitos do mundo inteiro são reunidos por forças demoníacas, né, pela trindade satânica, quando na realidade eles estão cumprindo o propósito divino. Porque nós vimos no versículo 14 do capítulo 16 que eles estão sendo ajuntados, na realidade é para pelejar contra o Deus Todo-Poderoso. É o Deus Todo-Poderoso que vai pelejar contra todas as nações do planeta reunidos na Palestina. No norte, no Vale de Josafá, lá nas fronteiras do sul, próximo de Edom, na própria capital, Jerusalém. Nós vemos que tem textos de Isaías 34, tem texto de Joel 2, tem texto de, né, vários textos que eu nem os trouxe hoje, textos de Zacarias 14. Então, quando espreme as uvas lá, espirra por 1.600 estados, 14 e 20, os exércitos do planeta estão ali defendendo seus interesses políticos, econômicos, mas na realidade eles estão ali por convocação divina. E não é que quando eles vão estar lá em plena guerra, eles vão ser surpreendidos pela volta de Jesus Cristo. Eles vão estar lá se engalfinhando, se matando. Na realidade, o objetivo do anticristo, de acordo com Daniel, só para dar uma palhinha, né? De acordo com Daniel 11 parará, Daniel 11:44. 11:44b fala que o anticristo vai sair com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Ou seja, é o último esforço do inferno para arrancar Israel do mapa. Esse é o objetivo do anticristo ao partir dessa última batalha da campanha de batalhas do Armagedon, que já vem se arrastando por 3 anos e meio da segunda metade da tribulação. E quando os exércitos do mundo, cada um com seu propósito, os do Oriente para fazer frente aos exércitos do anticristo, os do anticristo para destruir totalmente Israel, os do norte, os do sul, cada um para apoiar o seu time. Está todo mundo ali se engalfinhando, se matando, e Jesus Cristo aparece no céu com os seus. E eles são surpreendidos por isso. Nós vimos passar aqui que o ser humano ele vai ser tomado de surpresa. O próprio Mateus fala sobre isso. O pessoal vai estar ali casando, brigando, brincando. Opa! E não é que os crentes estavam certos, o tal de Jesus voltou mesmo. E a gente vê para todo lado aí, Jesus voltará, Jesus te ama, Jesus voltará. O pessoal já nem acredita nisso mais, já saturou. Mas isso não invalida o fato que ele vai voltar. E vai surpreender. E todo olho vai ver. Na questão lá da tribulação. Finalzinho da tribulação. Em relação a nós, não, nós estamos voltando com ele. Né? Eu vi até um título, não sei se é de livro, coisa e tal, raptados pelo noivo e vindos com o rei. O noivo nos rapta e depois ele volta com nós. A gente já volta coroada de rainha já. Depois da Bimá, depois das bodas do cordeiro. Ah, sim. Sim. No final da tribulação, Jesus Cristo já buscou a igreja antes da tribulação e nós estamos voltando ali no finalzinho. Então esse juízo da cumbuca, da boca larga, cheia até a tampa, com a cólera de Deus misturado sem mistura, esse é o grego, né? Misturado sem mistura, de Apocalipse 16 e 17 a 21, é a consumação da consumação. É o fim do final, é o final do fim. É aquela taça que é derramada lá no último momento da tribulação. Nas horas finais dos 1260 dias que compõem a segunda metade. Lá no último instante da tribulação. Esse julgamento da sétima taça é o mais grave de toda a tribulação. A tribulação é um crescendo. É um crescendo. Inicia-se com o galopar do primeiro cavaleiro branco, que é o anticristo, com o romper do primeiro selo, o que já é uma desgraça, né? Um anticristo,
surgindo, e a coisa vai se acentuando, e vem fome, e vem miséria, e vem morte, e vem inflação, e vem terremoto, e vem taça, e vem treva, e vem úlcera, e vem sangue, e a coisa vai crescendo, crescendo, crescendo ao longo dos selos, ao longo das trombetas, ao longo das taças, e culmina aqui com a 7ª taça da sequência de 7 taças, que está contida dentro da 7ª trombeta, que junto com as outras 6 trombetas está contida dentro do 7º selo. Rompe-se um selo, 2 selos, 3 selos, 4 selos, 5 selos, 6, 7 selos, dentro do selo, 7 trombeta, toca a primeira, toca a segunda, toca a terceira, a quarta, na hora que toca a 7ª, começa a derramar as taças, e nós estamos aqui nas últimas gotas da 7ª taça, que está dentro da 7ª trombeta, que está dentro do 7º selo. Então, existe um crescendo, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, e ele vai preterindo, postergando, deixando para lá, adiando, até não ter jeito mais. Nós aprendemos no capítulo 14 que as uvas já estão estourando de podre, já tá caindo o pé de tão podre, e a seara já está seca de esturricar, já está quase autocombustão, já está quase pegando fogo sozinho. Então esse derramar da 7ª taça, ele ocorre concomitantemente, simultaneamente, juntamente, praticamente, com a 6ª taça. O 6º flagelo é a reunião dos exércitos, toda aquela mobilização de tropas do planeta inteiro, cada um com seus interesses ali na Palestina, e já na sequência vem o derramar da 7ª taça. A 7ª taça meio que completa praticamente simultaneamente o que vem acontecendo na 6ª taça. Ele vem ocorrendo ali quase que simultaneamente com aquele último esforço do inferno para destruir Israel. E ele, por sua vez, o derramar da 7ª taça, ela é aquela taça que imediatamente antecede o retorno de Jesus Cristo na Terra. Nós sabemos que Apocalipse, até o Isaac já notou isso, que é meio cheio de intervalos, de parênteses, de flashbacks e flash forwards, né? E se nós formos observar uma sequência cronológica, Apocalipse 16, 21 pula lá para Apocalipse 19, 11. O conteúdo do Apocalipse 17 e 18 e os primeiros versículos do capítulo 19, eles não fazem parte da questão cronológica, da sequência de eventos. Então, o céu aberto com um cavalo branco e o cavaleiro chamado fiel e verdadeiro, que é Jesus Cristo, na sua parúzia, na sua epifaneia, né, no seu apocalipse, né, na sua revelação global, mundial para todo olho, vê? Segue imediatamente essa saraivada de pedras. Nós vamos ver vários textos aqui. Vários profetas já anunciaram isso. Isso não é assunto novidade aqui de Apocalipse. Porque esse sacudir da terra, quer fazer uma pergunta? Esse cambalear da terra, como que Isaías fala que a terra vai cambalear igual um bêbado. Vocês já viram o bêbado tentando voltar para casa? Ele veio meio balangando para cá, balangando para lá, ele escora no poste. Ele pede desculpa pro poste, acha que é procissão. Pois, nós vamos ver. A Isaías sabe que a terra vai cambalear como um bêbado. O principal aqui da 7ª taça é esse terremoto sobremodo grande, qual nunca houve desde que há gente na Terra. Eu penso que, eu e mais alguns teólogos pensamos, que isso é nada mais nada é do que a Terra voltando o seu eixo, a posição original. Você sabe que a Terra ela é inclinada 22 graus, 23 graus arredondando. E esse retorno da Terra ao seu eixo original de rotação, e foi exatamente essa inclinação que faz com que haja essa alternância de estações. Por exemplo, nós aqui estamos no verão, lá no norte então, o pessoal está morrendo congelado. Lá no hemisfério norte, nesse exato momento, é inverno.
Paris está debaixo da neve, o Japão debaixo da neve, os Estados Unidos está debaixo da neve, Londres está debaixo da neve. E nós aqui estamos com esse sol e essa chuva. Essa questão das estações é exatamente em função da inclinação do eixo terrestre. Imagina o sacode que vai ser o planeta, Deus voltando isso. Porque a Terra tem que sofrer algumas transformações topográficas e climatológicas. Radical em todos os sentidos, climáticas, topográficas. Você viu, nós lemos aqui que as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Deus está. Lembra que a. Não é a Pangeia. Os continentes não vão se juntar, não. A Terra está voltando ao seu eixo original, como era antes do dilúvio. Não, aí vai ter tsunamis gigantesquíssimos aí. Porque nós vamos ver aqui, está aqui separado uns 300 textos aqui, que existem profecias que anunciam que as condições do milênio vão ser diferentes das condições climáticas, topográficas e etcetográficas de todas as outras épocas anteriores. A Terra vai ter completamente, em todo o globo terrestre, um clima agradável, vai ser frutífero, certos rios que atualmente não estão onde nos textos falam que vão estar. A próprio tabernáculo que Ezequiel profetiza, no texto que nós já temos ele aqui, não cabe na condição topográfica atual. Então, esse voltar da terra, nós aprendemos lá em Daniel. Sim, nós aprendemos em Daniel 2, que é quando a pedra cortada sem auxílio de mãos bate nos dias desses 6 lá nos pés da estátua, a palavra e feriu a estátua, feriu, para nós no português dá a entender que é numa pancada só. E aí, por consequência, tudo vem esmiuçando. Mas eu comentei com os irmãos lá, quando eu estava estudando Daniel 2, que a palavra traduzida por feriu no aramaico, na realidade é espancar até virar pozinho miúdo e fino. Uma sequência de pancadas. Um marretar. Que é o que vem acontecendo, porque aqui onomatopeicamente, né? Meu seu segundo, terceiro, trombeta, taça, é igual um martelo. Sendo que a pancada máxima final, a mais grave, é no finalzinho de tudo. É a Terra retornando ao seu eixo original para alterar toda a topografia do planeta, porque quando a pedra, após dessa sequência de pancadas no pé da estátua, juntamente esmiuça o ouro, a prata, o bronze, o ferro misturado. Ou seja, tudo que é humano, tudo que a humanidade vem construindo ao longo desses milênios, vai pro chão, vai virar poeira. E depois vai sobrar nada, não vai sobrar nenhum iPhone, não vai sobrar nenhuma Torre Eiffel, nenhum Estado da Liberdade, nenhum Cristo Redentor, vai sobrar nada. Sim. O homem vai um dia usufruir dessa tecnologia, dessa ciência. Dentro da tribulação. Só dentro até o final da tribulação. Eu duvido que... Vai chegar um momento que Jesus vai cortar. Sim, aqui o terremotão aqui, ó. Todas as cidades das nações caem, todas as ilhas fogem, todos os montes sucumbem. O que o grego dá a entender aqui é que vão ser abertos buracos e as montanhas engolidas. Entendeu? E sem contar que, para evitar caso sobre alguma coisa, ainda chove pedra de 34 kg para acabar de derrubar o resto. Porque o vento do Espírito Santo tem que sobrar. As pessoas falam Não, nessa época o pessoal vai ter certeza que existe e vai escolher. Eu quero carreira. Ô Carlos, eu tenho duas... eu tenho duas perguntas. Uma é só um comentário que eu não sei se você tem. Eu pensei aqui agora que quando você disse que vai voltar a Terra para o eixo, querendo ou não, vai ter um sincronismo no planeta inteiro com relação ao horário e tudo, e estação, tudo certinho. Aí eu lembrei da Jerusalém que vai estar no ar, então todos, sempre no mesmo dia do horário, nessa rotação nova, vai estar acompanhando essa Jerusalém. Então é uma forma de colocar, porque tem vezes que a gente não está na estação que tem lua. Que são as moradas, né, também.
Ah, tá, entendi. É. Prédio, uma Que vez tem, que porque explodiu, vai ter no milênio, né? Aqui e lá. Deu que uma vez nós estávamos evangelizando, ele estava vilipendiando o Novo Testamento, e especialmente Apocalipse. Eu falei, você sabia que Jerusalém tem um em cima e um embaixo? Pois é. Então aí, nessa rotação vai ficar visível, por exemplo, quando for meio-dia aqui, a gente vai estar sempre vendo, quando for meio-dia nos outros, quando for rodando, não vai ter. Assim, em Jerusalém são a mesma hora que agora. Não, eu tô pensando nem só nisso, querendo ou não, a Terra vai ter que rodar, uma hora vai estar de um lado, outra hora vai estar do outro, Carlos, mesmo estando com o eixo normal. Noite para todo mundo. Não, eu acho que não. Eu acho que vai ter noite e dia diferente, mas eu estou querendo dizer que essa rotação vai proporcionar que todos no mesmo dia possam ver a Jerusalém. Isso que eu estou pensando assim. É como se fosse o nascer, do sol. Em todos os países da nossa Terra hoje, independente da rotação estar inclinada ou não, vê o sol nascer e se pôr. Aí eu estou pensando que na Jerusalém, estando no ar, esse eixo inteiro, além das pessoas verem, igual a gente vê o sol nascer e se pôr em todos os planetas, todos os países hoje, além disso, vai ver no mesmo horário, entendeu? Se é 6 horas, a hora que é o horário da... Não, daquele negócio da... Gente, não, é do pôr do sol, mas que o judeu faz, Tá, isso é o comentário e a pergunta. Tá, então tá. Esse horário que eles vão estar vendo essa Jerusalém, no meu entendimento, vai ser sempre no mesmo horário para todos. Claro que mesmo que as 6 horas aqui, não vai ser a mesma 6 horas lá, mas quando lá for 6 horas, essa Jerusalém suspensa vai estar lá, nesse sentido. Outra coisa... Aí, outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: quando for ocorrer essa limpeza do planeta, essa soprada, aí vai ter a igreja que vai ter voltado ali com Jesus e tudo, e os que estiverem aqui, que perseveraram até o fim, eles vão estar em reservado para poder dar essa ajeitada na terra, aguardando para poder... Onde que eles vão estar nesse momento? A Bíblia não fala. Não, é porque como vai passar vai devastar tudo, essas pessoas têm que estar em algum lugar para não poder morrer, né? Pelo menos. Mas eu creio que aquela região de anjos não está protegida. Ou então vai estar num lugar plano, né? Que é o grande lugar lá do Armagedon, que você falou que é plano, né? É que eu pensei neles. Eu acho que eles vão estar na hora que tiver da nossa faxina. Ah, tá. O Clésio que eu estava citando aqui é que Jerusalém está no plural. Eu estava relembrando a galera aqui, aquele evento que uma vez você conversando com um judeu e ele estava vilipendiando o Novo Testamento e o Apocalipse. Você citou, mas você sabia que Jerusalém está no plural? São duas. E Apocalipse 21 descreve essa outra Jerusalém. Mas respondendo isso aí da Elaine, aonde eu não sei. Aonde eu não sei. Eu sei que Mateus 24:30 fala que o Senhor vai enviar anjos e vai reunir os seus escolhidos. Esse é um versículo que eu estava pensando aí de Mateus 25, sobre a pergunta da Elaine, e também sobre uma dos estudos anteriores que você citou, que seriam miríades de anjos que estariam protegendo e levando as pessoas nascidas de novo para um lugar de proteção especial para o retorno de Cristo. Então eu creio que como vai ser algo totalmente sobrenatural e vai ser uma mudança radical em todos os sentidos, Deus de uma maneira ou outra vai prover esse livre-arbítrio, como os próprios versículos falam de Mateus, né? E, se eu não me engano, capítulo 13, e vai preservar aqueles que perseveraram até o final, para ele estar vivo no milênio. De uma maneira ou outra vai ter essa preservação de Deus, vai prover um livramento para essas pessoas, né? O Carlos.
Mateus, Mateus 24:31 fala: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos do céu, de uma ou outra extremidade. Mas não fala assim, no galpão da Andradas, ele não fala onde. A gente tem visto aí os acontecimentos esses últimos meses aí, e a sensação que eu tenho, não, o geral, o geral de tudo, né? A sensação que eu tenho, hipoteticamente, Jesus Cristo ou vem esse ano ou o ano que vem, mas eu sinto um aperto, eu sinto um aperto dentro de mim que ele tá para vir, assim, de uma maneira bem assustadora. Não, porque, sabe o que eu tô falando tudo isso aqui? Porque é o seguinte, às vezes a gente fica brincando, mas hipoteticamente 2030, hipoteticamente 2029. Aí a minha pergunta para você é a seguinte, como que você está vendo esses últimos dias em relação ao que a gente está estudando? Você sem querer adivinhar, mas pelo que você percebe, Jesus Cristo está para vir assim, tipo, esse ano, 2014, 2015, uma pergunta meio esdrúxula, mas eu não vou negar, eu fico com essa coisa remoendo dentro de mim, porque as coisas que a gente está vendo esses últimos dias, tá esquisito. Tipo assim, não tem mais do que acontecer para você falar assim, putz, igreja, Jesus está nas portas. Ele vai levar a igreja esse ano mesmo. Aí como que você está vendo essa situação? Eu penso que essa é uma sensação que o Espírito Santo dá a qualquer célula da igreja, a qualquer integrante da igreja. Há 1943 anos atrás, o irmão que escreveu Hebreus já estava com essa sensação. Há 1943 anos atrás, sim. Mas essa sensação... vamos dizer, arredondando, há 1950 anos atrás, teve um irmão, um escritor de Hebreus, que escreveu o seguinte, ó: nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Naquela época já era o último dia. Se há 1900 anos atrás já era últimos dias, agora nós já estamos caindo do beiço da pulga já, ó. Nós já estamos na baba da pulga que está escorrendo. Lá no púlpito lá, você fala, hipoteticamente, 2020. Não, mas não é. Se há 1900 atrás já eram os últimos dias, agora é o quê? Que eu acho que vai vir antes de 2029. Quando fala de 29, ele vai estar muito longe pelo tanto de coisa que já aconteceu. Não, o que eu estou entendendo que você está falando é que a sensação é mais forte do que até 2029. Que vai ser antes ainda por causa do tanto de coisa que a gente está estudando. Eu vi esses dias, as pessoas estão com muita falta de temor a Deus. O cara, ele foi assaltar um cara em determinado bairro lá na cidade de São Paulo. Ele simplesmente chegou e deu um tiro no cara. Normal. Pô, isso pra mim é um... Não, isso pra... A gente não tá em guerra. Não, mas isso pra Apocalipse 22:11 é normal. Não. Continue o injusto fazendo injustiça e continue o santo sendo santo. Tá normal. Essa semana... Mas tá normal, isso é o normal. E isso que você está comentando da sensação, ai, Jesus está voltando, que é a sensação que o irmão escritor de Hebreus tinha há 1900 atrás, eu acabei de falar aqui, é uma sensação, é uma impressão que o Espírito Santo dá para qualquer nascido de novo, integrante da igreja, que faz parte dessa dispensação. Porque em Apocalipse 22:17 fala que o Espírito e a noiva dizem, vem. Isso é nosso papel, é a nossa função. É invocar o noivo, é falar, eu sou do meu amado e ele é meu, entendeu? Não era o Clécio está falando, isso não é sensação, é convicção. Ele está se apoiando em João 16 para falar isso aqui. Sim. E isso que o Clécio está comentando, que não é sensação, é convicção, porque são convicções que o Espírito Santo nos dá. Quando a gente estuda pneumatologia, nós já fizemos isso, a gente sabe que ele nos relembra as coisas que Jesus já havia falado, ele nos anuncia as coisas que ainda vão vir, então faz parte do ministério dele, porque ele nos habita.
E eu lembrei daquele versículo que fala que consolai-vos uns aos outros, né? Porque isso é que nos consola diante desse mundo mal, é essa convicção da volta do Senhor Jesus Cristo. E também é o que nos move a evangelizar, nos move a pregar a palavra. A primeira vez foi... O pessoal tinha acabado de sair do Jardim do Éden. O Caim matou o irmão. É normalíssimo. Mas seria anormal se não fosse assim. Aí seria de espantar. Puxa, mas o ser humano está cada vez mais santo. Sem o Espírito Santo. Isso é incrível. Tá normal. O coração humano é desesperadamente corrupto. As obras da carne a gente sabe quais são. Então é isso que a gente tem que esperar mesmo. Isso é o mais normal. Não. Isso me dá uma sensação de oba! A coisa está no script. Tá seguindo o script. Está dentro de Apocalipse 22. O santo continua se santificando e o injusto continua sendo injusto e imundo. E a noiva e o Espírito estão falando, vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Nós estamos querendo que vem. Se possível ontem. Então, voltando aqui ao nosso Apocalipse 16, quando a última gota da última taça derramar, uma voz vai vir lá do santuário, lá das bandas do trono, e vai falar assim, ó, Ginomai. Ginomai. Desculpa aí. A Raquel fica preocupada com o ouvido dos internautas, né? É o que a gente fica entusiasmado. Vai falar assim, Ginomai, que foi traduzido por feito está, que é uma conjugação do verbo no seu perfeito consumativo. Seu perfeito consumativo, que significa vir a ser, acontecer totalmente, realizar-se completamente. Porque os propósitos de Deus de julgamento e juízo na tribulação, eles se completam, eles se consumam com o cair da última gota da última taça. Então, quando a última gota da última taça cai, uma voz lá de dentro grita, lá das bandas do trono, lá do santuário, Ginomai, tá feito. Agora completou, como diria o Guilherme, formou, agora tá feito. Agora os propósitos de Deus, agora a cólera de Deus ficou satisfeita. A gente esteve lendo recentemente em Romanos 8, que a natureza, ela suspira, anseia, né? Ela tem verdadeira ansiedade que isso aconteça logo, que o ser humano seja redimido dessa situação de dar um tiro no outro para tomar a carteira, entendeu? Você lembra quando o pastor Marcos deu na Escola Bíblica Epístola de Romanos, essa matéria? Que ele falou desse versículo na Escola Bíblica. E quando ele ensinou esse versículo, ele ensinou que esse anseia é como um ganso voando e que vai bater nas asas e o bico vai indo para frente, assim, que é essa ansiedade assim, ó, de chegar que toda a humanidade está para, toda a criação, né? Não a humanidade, a criação. É essa ansiedade assim que ele vai voando. Eu lembro dele fazendo na sala de aula esse gesto. E existe um outro momento na história, uma outra passagem bíblica, onde um outro verbo também foi conjugado nesse perfeito consumativo. Exatamente. Eu já ia lá em Mateus, mas está consumado. Observa, só que lá, ao invés de falar ginomai, falou tetelestai, né? Sim, sim. Mas todos dois estão conjugados com essa ideia de consumação, de não falta mais nada. Aqui a coisa se completa. Agora a coisa está total. Esse versículo é porque eu ia anotar ele aqui, não anotei, ó. Está lá em Mateus 20 24. João 19, por isso que eu estou procurando em Mateus aqui. Porque lá fala que ele teve um brado, né? João 19, 30. Aqui também o verbo está conjugado com essa ideia de consumação. O Senhor bradou,
Ele deu um gritão. Para isso que ele deu uma bochechada no vinagre, que é um outro assunto, né? Mas ele usou aquilo de refrescante bucal porque ele estava ali às 6 horas pendurado com a garganta totalmente ressecada. Aí é o estudo do vinho, é bem interessante. Que também foi um perfeito consumativo, enfatizando que o trabalho de reconciliação dos homens com Deus havia sido feito sem que nada mais pudesse ou precisasse ser acrescentado. Ou seja, tanto o ginomai como o tetelestai, eles são verbos que descrevem uma ação realizada. Perfeito, completo. E o que liga esses dois fatos históricos, o terremoto da 7ª taça, né, gigantão, e o brado da cruz, é a falta de precedentes. Ninguém nunca gritou desse jeito e jamais gritará, e nunca houve um terremoto igual esse que vai haver, não, jamais haverá outro igual. Entendeu? É uma coisa irrepetível. Isso existe? Isso existe? Oi? Sim. Eu até li no comentário interessante, ó, quem não tem o está consumado do Salvador, tem o está feito do juiz. Aí você escolhe, né? Então houve um grande terremoto. E o interessante, você já viu aquele negócio do sair para fora, subir para cima? Vão entrar para dentro, mineiro tem muito disso, né? Ô compadre, vão entrar para dentro. Isso é o tal do pleonasmo, é redundância. Montes Claros fala muito isso. Ô compadre, vão entrar para dentro e subir para cima. Ou seja, é uma redundância, é uma repetição desnecessária. É uma repetição desnecessária. E isso acontece no grego aqui, quando fala que houve um grande terremoto, qual nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Aqui no grego está se empregando dessa minerância, dessa repetição desnecessária, redundante, mas com o intuito de enfatizar. Aqui no grego se emprega um dispositivo retórico de redundância. Um tão grande terremoto. E ele é reforçado por um pronome relativo com significado especial em qualidade. Ou seja, nunca houve um tão grande terremoto de tal natureza ou espécie. Entendeu? Então, se a gente fosse traduzir, seria assim, ó. E houve um tão grande terremoto de natureza incomparável em grandeza. É isso que o grego está dizendo aqui, quando fala assim, ó. E ocorreu o grande terremoto, como nunca houve igual desde o dia que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Seria algo, e houve um tão grande terremoto de natureza incomparável em grandeza. Ou seja, essa mesma construção, essa forma de construir redundante, super enfatizante, absurdamente lumicolizando amarelamente com limão, verde limão lá, a questão da grandeza da enormidade, da intensidade do terremoto, também acontece lá naquele versículo de Hebreus 2:3, que fala: como escaparemos nós se recusarmos tão grande salvação? Ali também está tendo uma redundância enfática, está tentando se enfatizar a natureza da gigantescosidade daquilo que é oferecido ou daquilo que acontece. No caso, a salvação que está sendo oferecida ou o terremoto que está acontecendo. Conclusão, aquilo que a gente viu aqui: vão cair as cidades das nações, as ilhas vão fugir e os montes não vão ser achados. O mundo vai ficar completamente em ruínas. E vai que sobra 2 tijolos em pé ainda, cai uma pedra de 34 kg, 242 gramas para acabar de derrubar. Isso aí é aquilo. Essa situação é aquela situação de Joel que a terra vai queimar toda e não vai ficar nem as raízes nem ramo. Esse aí, ó. Esse aí é o caso de... Isso que é o caso, a Elaine vai abrir para nós em Isaías 24, 19 a 23. O senhor Isaac Newton vai abrir para nós em Jeremias 4, 23 a 28. Essas passagens todas falam de uma mesma coisa.
esse evento aqui, esse terremotão, no final da tribulação, preparando a vinda do Senhor, concomitante com a guerra lá do Rio Seco. Eu vou ler Mateus 24, 29. O Carlos Augusto vai ler. O seu é Jeremias 4, 23 a 28. A Elaine, Isaías 24, 19 a 23. Eu, Mateus 24, 29. O Carlos Augusto, Apocalipse 6, 12 a 17. A Cida está anotando? Você quer ler um texto, Cida? A Cida, Apocalipse... Não, o 16, 17 a 21 nós já estamos lendo. Você vai ler o Salmos 48, de 4 a 7. E a Raquel, Zacarias 14, de 1 a 11. Já está aí? Cada um com seu texto? Salmo 48, 4 a 7. Sim. Todo mundo já está com seu respectivo texto? Então a Elaine vai começar. Todas essas passagens falam de um mesmo evento. Esse evento final da tribulação. Preparando a volta do Senhor. Isaías 24, 19 e 23. Elaine. A terra será de todo quebrantada. Ela totalmente se romperá. A terra violentamente se moverá. A terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e jamais se levantará. Naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encarcerados num cárcere e castigados depois de muitos dias. Ah, interessante aqui, porque é aquela pergunta que eu falei onde que tá, mas tá. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém perante os seus anciãos haverá glória. Isaac, Jeremias 4, 23 e 28. Observei a terra e eis que era sem forma e vazia, também os céus e não tinham a luz. Observei os montes e eis que estavam tremendo, e todos os outreiros estremeciam. Observei e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor de sua ira. Porque assim diz o Senhor: toda esta terra será assolada de tudo, porém não a consumirei. Por isso lamentará a terra, e os céus em cima se enegrecerão. Portanto, assim o disse, assim o propus, e não me arrependi, nem me desviarei disso. Apocalipse 6, de 12 a 17. 6 de 12 a 17. Sou eu? Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por forte vento, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-los e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu, e sentiram dores como de parturiente. Com vento oriental, destruístes as naus de Tarsis.
certo que lua, céu, estrela, sol, tudo isso na balada. Sacode máxima do Eis que vem um dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão em meio de ti. Pois eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será exterminado da cidade. Então o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como quando peleja no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande. E a metade do monte se removerá para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá calor, nem frio, nem geada. Porém será um dia conhecido do Senhor. Nem dia, nem noite será. Mas até na parte da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metades dela para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, ela será exaltada e habitará no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até os lagares do rei. E habitarão nela, e não haverá mais maldição, mas Jerusalém habitará em segurança. Então os irmãos estão observando que existem textos esparramados, e são alguns deles, nas mais diversas partes das Escrituras, anunciando que vai haver uma intervenção cataclísmica muito intensa da parte de Deus, afetando a cidade de Jerusalém, a terra da Palestina e o planeta inteiro, não é? É igual quando você joga uma pedra no lago, vão se formando aqueles círculos concêntricos. Então é algo que afeta a cidade de Jerusalém, é algo que afeta toda a terra de Israel e é algo que afeta o planeta inteiro. Ela leu ali, porque se tem uma coisa que caracteriza, entra no Google Maps, olha esses mapas 3D que tem por aí, se tem uma coisa que caracteriza a Israel, a terra de Israel, a Palestina, é uma coisa chamada montanha. Ou lugar para ter morro, parece Belo Horizonte, só. Lá tem montanhas de todo, tem um monte Hermon, tem um monte Tabor, tem um monte Ebal, tem um monte Gerizim, tem os montes lá de Jerusalém, do alto de Sião para os montes do grande. É o que mais tem em Israel, é montanha. É uma terra caracteristicamente de topografia acidentada, cheia de montanhas. E ela leu ali no texto, não sei qual versículo, que fala que vai haver uma grande planície de Rimon até onde? Eu tive olhando nos mapas, eu pesquisei lá nas internet lá. Uma das cidades citadas, acho que Rimon, fica lá no extremo norte da Galileia, lá no norte. A outra, se não me engano, é Gibeá, fica no extremo sul. Ou seja, de norte a sul da terra da Palestina, aquilo que é uma Belzonte, uma Nova Lima, cheio de montanhas. Já foi Nova Lima? Nova Lima também é cheio de montanhas. Vai virar uma Brasília, vai virar uma terra plana, por causa do sacode. Por causa, Deus vai sacudir o planeta. Todos os montes vão vir ao chão. Inclusive, ela leu ali também naquele texto, tem outro, nós vamos ver aqui em Ezequiel 47,
que vai brotar um rio lá da capital de Jerusalém. Com esse sacode, vai afluir lá um lençol freático lá a partir de Jerusalém, e essa água ela vai sair, vai ir para leste e ir para oeste. Fala que isso vai aumentar, vai irrigar toda essa planície de Israel, que agora é montanha. Se fosse montanha, como é que o rio sobe e desce montanha? Vai irrigar toda essa planície de Israel, isso vai aumentar a produtividade para dar cumprimento para N. Eu estou aqui com uns 40 textos aqui, eu vou só citar um ou outro que nós vamos ler. Porque vão acontecer modificações topográficas e climáticas. Aliás, a topografia influi no clima. Tem lugar que é abafado porque é cercado de montanha e o vento não chega. Então, quando Deus mexe na topografia de Jerusalém, da terra da Palestina, hoje não é você que está aqui que está sofrendo, de Jerusalém, da terra da Palestina e do planeta inteiro, isso altera tudo. Sim, quer ver? Exatamente. Outro dia a Lulu estava me comentando que tem muitos produtos cosméticos que estão sendo feitos com a água do Mar Morto, que a gente sabe, entra aí na internet, você vê os turistas branquelar tudo boiando lá. Eles já tentaram mandar aqueles batiscapos lá, aquelas coisas lá pro fundo. A gente sabe a história do Mar Morto. Lá no fundo está Sodoma e Gomorra, as cidades que Deus sublevou, né? Fez chover meteoro lá, meteorito, arrebentou com aquela cidade, todas as pedras lá de 34 talentos também, de 100 talentos. E depois veio a água e cobriu tudo e salgou tudo. É um lugar onde a mulher do Ló virou sal, muito salgado. Sim, é um mar tão salino que não tem peixe, né? Por isso chama morto, porque nada lá nasce. Você não acha uma conchinha lá. Porque nós estamos caminhando para os estertores da dispensação. Igual os abutres que estão juntando lá também para dar cumprimento, Daniel em Apocalipse 19. Mas quando você vai em Ezequiel 47, de 1 a 12, Ezequiel 47, diz o seguinte: com esse sacode da terra, essas mudanças topográficas, esse fato de o Senhor colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras e ele rachar no meio e criar essa grande planície e brotar esse lençol freático que vai se dividir em dois braços e vai irrigar a terra toda. Existem inúmeros textos que falam sobre o aumento da produtividade. Vocês vão plantar suas romeiras e vão comer suas romã, vai ter figo para todo mundo, vai ter festa, as crianças vão brincar nas praças, porque isso tudo, de acordo com aquele nosso texto que já está ficando teimoso, de Deuteronômio 28, quando existe obediência à palavra tem bênção, quando existe desobediência à palavra tem maldição, e maldição nada mais é do que ficar fora do lugar de bênção. Não é essa coisa, Coffin Joe, né, Zé do Caixão. Se você não assistir meu programa, ao seu braço, não é essa coisa, não. Maldição é estar fora do lugar da bênção. O trem da bênção passa, você não está na estação. O bonde vai e você fica, chupando seu dedão. Então, bênção é você estar no lugar certo, na hora certa. E a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Já estava comentando isso recentemente. Então Israel está no centro da vontade de Deus, o Messias está presente, o Ramachia Ben Davi está ali pessoalmente, a criançada está dançando de roda, as festas, toda aquela bênção. Então é bênção de todo jeito. A figueira da figa, a romeira da romã, a parreira da uva, mas precisa de água no chão, ué. Então brota um rio. Inclusive o Mar Morto não vai ser mais Mar Morto, vai ser Mar Vivo. Por causa disso aqui, ó, essas mudanças. Esta topografia modificada permitirá que um rio que brotará da cidade de Jerusalém flua e se divida para irrigar a terra e para neutralizar a salinidade do Mar Morto. Isso está lá em Ezequiel 47, de 1 a 12. Que diz o seguinte, ó: depois disso, o homem que me fez voltar à entrada do templo, eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo da banda direita da casa, da banda do sul do altar.
Aí blá blá blá, vai lendo o texto, ele vai avançando, o rio é muito fundo, o rio bate na canela, daí a pouco o rio bate nos peitos, daí a pouco ele afunda no rio. Mas o objetivo é o número 8. Depois o irmão lê o texto todo aí, que daqui a pouco tem plaquinha de 5 minutos para mim. Agora eles estão pondo de 7. Porque 7 é o número da inteireza. Não pode pôr de 15. Ezequiel 47, de 1 a 12, fala disso que eu estou comentando aqui, em especial o versículo 8. Então me disse, estas águas saem para a região oriental, e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Então a Palestina foi prometida para Abraão, para Isaac e para Jacó. Ela é uma bênção, ela é uma promessa de Deus. E existem inúmeros textos do Velho Testamento que fala que vão haver grandes mudanças em Jerusalém e na terra da Palestina. De tal maneira são essas mudanças que, se os irmãos lerem todos esses textos que eu vou passar para os irmãos, que não dá tempo nós temos aqui, vão ver que, e acompanhando pelos comentários, a Palestina de hoje não comporta o cumprimento dessas promessas. A gente sabe que vai acontecer porque Deus vai fazer essa intervenção cataclísmica final, lá com o derramar da sétima cumbuca da boca larga, que vai sacudir o planeta e vai trazer modificações topográficas na cidade de Jerusalém, na terra da Palestina e no planeta inteiro. Não, aquilo é um traque. Aquilo é um traque. Então, a Palestina, prepara as canetas aí, ó. Quem gosta de anotar o versículo. A Palestina será herança de Israel. Isso é óbvio, né? Começar de Gênesis 15. Isso está em Ezequiel 36, 8 e 2. A Palestina será herança de Israel. Ezequiel 36, 8 e 12. Ezequiel 47, 22 e 23. E Zacarias 8, 12. A Palestina será ampliada em comparação com a superfície atual. Isaías 26, 15. Isaías 33, 17. Obadias, capítulo único de 17 a 21. 33, 17. Obadias 17 a 21. Capítulo único, é igual Judas, né? É o Judas do Velho Testamento. E Miqueias 7, 14. 17 a 21. Então, pela primeira vez na história, Israel vai possuir toda a terra que foi prometida para Abraão. Lá em Gênesis 15, de 18 a 21. Lá em Gênesis. O rei Davi e o Salomão quase chegaram lá. Aquilo foi uma amostra do que Deus pode fazer. Foi a época em que a terra, em que os judeus mais ampliaram os seus limites geográficos, foi na época de Davi e de Salomão. Sendo que Davi é um tipo de Jesus Cristo como rei. Na realidade ele vai ressuscitar e vai governar como príncipe, né? A topografia da terra será alterada. Isaías 33, 10 e 11. A topografia. Topografia é o relevo, né? É o tabaco do frege, é. 33, 10 e 11. Esse nosso texto de Ezequiel 47, 1 a 12. Joel 3, 18. Se tivéssemos tempo, leríamos todos, né? Zacarias 4, 7. A não ser que passou, deixa a gente ir até 10 e meio. Joel 3, 18. 3, 18. 3. 1, 2, 3. 2 mais 1. 4 menos 1. 5 menos 2. Oi? 3, 18. Já foi o que eu falei. Zacarias 4, 7. Zacarias 14, 4, 8 e 10. Ou seja, é aquilo que já foi falado. Em vez dessa topografia montanhosa que caracteriza a Palestina hoje, um grande vale fértil será criado. Por Clésio, você não precisa ficar anotando esse monte de versículo, não, que tem tudo lá no livro do Pentecostes. O Eventos del Porvenir.
No evento del Porvenir. Qual o problema? Castelhano é legível. Em vez dessa topografia montanhosa que caracteriza a Palestina hoje, um grande vale fértil será criado na segunda vinda do Messias e que se estenderá de norte a sul. Zacarias 14, 4 e 10. Tá querendo te sugerir, primeiro, que você é esmerado no estudo. Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo por isso. Mas eu gostaria de te pedir para você fazer um complemento assim. Você escreveu, faz cópia para nós. O que você acha? Você fez isso lá no Apocalipse. Não, lá na. Você lembra? Não, mas você lembra lá na Afonso Pena um estudo que ele deu sobre as peças do santuário? Ele escarafunchou o negócio todo e deu uma apostila chique. Eu tenho ela até hoje. Inclusive, quando nós estivermos em Apocalipse 20, nós vamos tanger o assunto milênio. Aí eu vou xerocar aquela apostila do milênio que já está pronta. Entendeu? Eu tenho uma apostila lá do milênio já prontinha, que eu vou xerocar para os irmãos. Inclusive agora no estudo de Daniel já tem aquele estudo todo pronto lá também do Instituto que eu vou xerocar. É que nós ainda estamos na oração, nós nem chegamos no assunto lá no Daniel 9, na rua Aceburgo 242, domingo às 9. Santidade, queria ajudar para mim. Você lê sobre santidade. Você fala que ele não é o não sejais santo não, né? Não, sobre santidade. Ah, tá. Amém. Eu quero até conhecer. É para ver se eu lembro como é que é esse negócio de ser santo. Não, mas na hora que a gente estava lá na Gararus, sei lá, você ia jogar fora, tá vendo? Você outro carro, tá pra mim, então na Rua dos Pampos, tá pra mim. Então tem um tiquinho de tempo, né? Estudia mesmo ali na Rua dos Pampos, né? Foi há 28 anos atrás só. Você tinha 1 ano. Ela tinha 1 ano. Que tinha aquela irmã gordona pulando igual uma doida, lembra? E você era o biblão, a Bárbara, você lembra dela, né? Tinha a Pantera Cor-de-Rosa, tinha um monte de crente doido, né? Mas essa topografia modificada permitirá que o rio que brotará da cidade de Jerusalém flua e se divida para irrigar a terra para neutralizar a salinidade do Mar Morto. É aquele texto que nós falamos aqui de Ezequiel 47, de 1 a 12. Haverá fertilidade e produtividade renovadas na Palestina. Isaías 29, 17. Fertilidade e produtividade. Isaías 29, 17. Isaías 32, 15. Isso aí são textos para os irmãos consultar, se deliciar, mastigar. Que isso deu trabalho para juntar esse monte de texto. Tome-lhe concordância. 32, 15. E tem mais, né? 35. Estou falando só Isaías aqui, ó. Isaías 29, 17. 32, 15. 35, de 1 a 7. 51, 3. 55, 13. 62, 8 e 9. Barra. Jeremias. É porque todos os comentários que eu consultei na internet só falam assim. Inúmeros textos da Bíblia falam que a Terra vai ter a sua topografia modificada. Mas não cita. Não, agora tem que achar esses textos. Aí eu parti lá do nosso irmão Eventos del Porvenir do Pentecost. Ele já citou alguns e eu fui nas concordâncias e fui complementando. Mas eu quero fazer esse treco aqui ficar exaustivo. Isso aqui eu particularmente vou aumentar mais ainda isso aqui. Aí você vai lá, montanha. Aí você tem que olhar todos os textos na Bíblia que tem montanha. Aí você fala, não, isso aqui é montanha lá de Juízes, montanha lá de Reis, montanha do... Opa, essa daqui tem a ver com o milênio. Aí você vai, opa, achei mais uma. É uma coisa de... Como é que é? O irmão Valdemar ensinar pra gente? A bateia. Vai achar muito cascai, mas de vez em quando aparece uma pepita. Né? Jeremias 31... Não tem, você não estuda a Bíblia sem gastar tempo, não tem jeito.
Jeremias 31, 27 e 28. Ezequiel 34, 27. Ezequiel 36, 29 a 35. E Amós 9, 13. O tópico fertilidade e produtividade, né? Vai ter um aumento, uma incrementação da fertilidade e da produtividade. Eles vão se renovar. Vai ser uma coisa exagerada. Isso é mil anos depois. Quer dizer que o que Deus vai fazer bonitinho, ele vai destruir de novo? Se precisar, é porque vai ter aquela rebelião final lá do Satanás. Aí dá uma outra contaminada. Aí fala, agora eu jogo fora. Agora eu vou fazer outra. Agora eu faço outra. Que não é nada difícil para ele também não. Não é difícil para ele não. Ele só fala assim, haja. E para fechar, haverá, é uma coisa que o judeu preza muito, né? Haverá abundância de chuvas. Isaías 30, 23 a 25. Os próximos 4 é só Isaías aí, abundância em chuvas. Isaías 30, 23 a 25. 35, 6 e 7. 41, 17. Isso não é só para anotar ele não, viu, Elaine? Isso aí é para consultar. Isso aí é para mastigar. É como diz o pastor, você vomita para a boca e mastiga de novo. Dá aquela ruminada. É o pastor que fica falando isso de pouco, não é? Tem testemunha aqui. Fala que a gente tem que ruminar a palavra. Na sua lei medita de dia e de noite. Isaías 30, 23 e 25. 35, 6 e 7. 41, 17 e 18. 49, 10. Ezequiel 34, 26. Joel 2, 23 e 24. E Zacarias 10, 1. Ou seja, 34, 26. 10, 1. Em todo o Velho Testamento, chuva era um sinal da bênção divina. Tem até um cântico, né? Chuva de bênçãos teremos. Né? Até para nós da nova dispensação, né? A chuva é um símbolo de bênção, né? Para quem mora no deserto, mais ainda. Não tem 10, não tem 8. Também as armas se tornarão como relhas de arado. As espadas de guerra serão ferramentas agrícolas, né? Por causa da produtividade que vai ser muito grande, muita chuva, muito alimento, vai estar tudo. Então, em vez de você pegar a espada, você vai pegar a espada para para plantar, colher e arar a terra. É o PAC messiânico, né? O programa de aceleração do crescimento do Hamashia Ben Davi. É o PAC 3. A terra será reconstruída depois de haver sido assolada durante o período da tribulação. Uma meia dúzia. A terra será reconstruída depois de haver sido assolada. Pena que a gente não tem mais 2 horas para ler todos esses textos. Aí ficaria muito edificante. Após haver sido assolada durante o período da tribulação. 3 Isaías na sequência aí. Isaías 32, 16 e 18. Isaías 49, 19. Isaías 61, 4 e 5. Isaías 32, 16 e 18. 49, 19, 61, 4 e 5. Depois Ezequiel 36, 33 a 38. E 39, 9. Quem falou isso? O que está sugerindo aqui? Criar um blog? O que quer dizer isso, criar um blog? Entendi. E por que tem o... Pronto, falei. Ô Clésio, anotando aí pra nós, faz esse blog.
Depois te mando o fax com o fax. É o papel lá via eletrônica, pronto. Você põe no lado do telefone e sai no seu. Como é que chama isso? É fax. Existe lá no escritório, tem, ué. Tem. Funciona. Não. Qual o problema? Tem gente que usa máquina de datilografar. Tem gente que usa videocassete. Eu escuto fita no cassete, pitando naquela fitinha magnética. Qual o problema? Não, mas é legal ser um videocassete, um fax. Ezequiel 36, 33 a 38, 39, 9 e Amós 9, 14 e 15. E essa terra reconstruída vai ser redistribuída entre as 12 tribos de Israel. Ezequiel 48, de 1 a 29. Essa terra reconstruída, olha a placa ali. Essa terra reconstruída depois de haver sido assolada durante o período de tribulação, vai ser redistribuída entre as 12 tribos de Israel. Ezequiel 48. Sim, vamos voltar. É uma promessa divina reunir novamente as tribos. Ezequiel 48, 1 a 29. São textos maravilhosérrimos. Foi. Você falou que foi sobre os utensílios do templo, aí você deu a apostila. Foi na época que a gente estava lá na Afonso Pena. Não, para eu relembrar, eu não lembro. Tanta coisa já foi escrita. Inclusive, para fechar agora dentro desse assunto, redistribuição da nova Palestina entre as 12 tribos de Israel, com cumprimentos que não cabem na Palestina atual, que tem cheio de medidinha lá. O Ezequiel era meio Lucas, né? O evangelista Lucas, que escreveu aqui, ele é um cara, foi um rapaz muito criterioso. No ano de Quirino, blá blá blá, ele situa a coisa geograficamente, cronologicamente, história. Ele era um cara minucioso. O Ezequiel também é assim. O Ezequiel é o Lucas do Velho Testamento. Inclusive, a porção santa, que está lá em Ezequiel 48, de 8 a 20, que será um quadrado de 2.960 quilômetros quadrados, e que comportará os... Porque na velha distribuição da terra, os levitas não tinham herança. Eles não tinham terra. Na distribuição de terras da Palestina do milênio, eles vão ter 2.960 quilômetros quadrados. Você pega as medidas que estão lá no texto de Ezequiel 48, de 8 a 20, converte para a nossa quilometragem e multiplica, que você vai ver. Eu tenho essas curiosidades, eu gosto. Levita. E essa porção vai chamar porção santa. Ela está descrita em Ezequiel 48, de 8 a 20, que dá 2.960 km² e que vai comportar os levitas e vai ser o centro de interesse do governo e do culto milenar. No Velho Testamento, os levitas, eles foram separados, não tinham herança. Eles eram herança do Senhor, como diz. O Senhor era herança deles. Então, eles não têm terra. Mas no milênio, com exceção da descendência de Zadok, que coroou Salomão, rei de Israel, né, e amigo de Davi, né, os que vão estar ministrando durante o milênio serão somente os descendentes de Zadok. Os levitas, eles vão trabalhar como guarda, com outras coisas, então por isso eles terão a terra dele, a porção deles durante o milênio. Né? Porque no Velho Testamento a porção deles era o próprio Senhor, Deus, né? Então, essa questão da porção, a distribuição de terras, conforme descrito em Ezequiel 48, de 1 a 29, não cabe na Palestina atual. Essa porção santa descrita em Ezequiel 48, de 8 a 20, não cabe na Palestina atual.
O novo templo, com as suas precisas dimensões determinadas em Ezequiel de 40 a 44, são 5 capítulos inteiros, não cabem nas conformações geográfico-topográficas da Palestina atual. Então precisa, por isso que tem esse mega sismos no grego, né? Esse mega sismos, esse terremotão para afetar Jerusalém, a Palestina e o planeta. Esse capítulo que você acabou de citar, 40 a 44, Esse capítulo que cada vez citou agora de Ezequiel 40 e 44, sabe? A 44, vale a pena parar e ler, são lindos demais. Fala exatamente como vai ser o tempo, como vai funcionar, é maravilhoso. Você viaja no tempo quando você está lendo esses capítulos. Inclusive, eu estou precisando de orientação do irmão pastor para saber se eu insiro um estudo mais completo de milênio aqui em Apocalipse 20, ou se a gente faz um estudo de milênio lá na escola dominical depois do Daniel. Porque aí a gente entra nesses pormenor tudo. Entra, lê esses textos, vasculha, faz mapinha e etc. Sim, o estudo do milênio. Então, dá só um feijão com arroz aqui no Apocalipse 20 e amplia lá na escola dominical. É uma sequência de Daniel e de Apocalipse. Daniel e Apocalipse convergem para a parúzia que introduz o milênio. Converge para a segunda vinda. Amém. Então vamos encerrar.